Glória a Deus. O operador está... Vamos, operador, senão eu não consigo. Amém. Já foram dados todos os avisos nessa noite. Estamos online? Estamos online na nossa rádio. Temos rádio, irmãos. Já está sendo ouvida lá em Salvador. E esse ano a gente vai fazer o concurso aí, depois do carnaval, para escolhermos o nome da rádio. Beleza? Amém, irmãos? O amém fraco. Amém. Eu vou pegar meu laptop aqui. Hoje eu trouxe laptop. E nós vamos dando continuidade àquela sequência de palavras sobre as armas espirituais. Lembra que a gente está falando? No domingo passado eu falei sobre as armas espirituais. Na quarta-feira a pastora falou sobre oração e vai continuar. E hoje nós vamos falar de uma outra arma espiritual, que é a fé. Amém? Quais são as armas espirituais? Oração, jejum, palavra, fé e oração, louvor e adoração. Amém? Essas são as nossas armas espirituais que Deus colocou na mão da igreja para podermos lutar aqui nessa terra. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Eu quero falar sobre isso. O nosso texto base nesta noite está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Meu filho, bota na tela a logomarca do tema desse ano da igreja. Deixa aí para o pessoal ficar olhando e lembrando. Qual é o nosso tema esse ano da igreja? Dupla honra. No lugar da vossa vergonha vos darei dupla honra. E para a gente alcançar a dupla honra, a gente precisa aprender a usar as armas espirituais que Deus nos deu. Não é verdade? A gente está vivendo uma luta. Eu não sei quantos aqui estão atravessando problemas, lutas, mas imagino que a maioria ou muitas pessoas têm alguma coisa para ser resolvida nas suas vidas, não é verdade? E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho com a palavra de Deus como utilizarmos essas armas ao nosso favor, para vencermos e para alcançarmos a dupla honra nas nossas vidas, né? Então eu quero compartilhar com vocês no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, sobre a fé. Então, a palavra diz o seguinte: ora, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vamos ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Queria que você fechasse teus olhos aí no banco, um minutinho, vamos falar com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, te pedimos agora que tu venha estar aqui neste lugar, mais uma vez atuando nos nossos corações, para recebermos a tua palavra. Que tu possa tirar de nós agora, Senhor, todo o peso, todo o cansaço, toda a distração, e que a nossa mente possa estar aberta para receber a tua palavra, e que essa palavra traga mudança nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A igreja concorda? Amém. Glória a Deus. E eu estava estudando algumas coisas sobre a fé, acabei me empolgando aqui e cheguei em cima da hora para a nossa reunião, mas a reunião vai ter depois, culto, com louvor, tá? E o texto ele fala sobre a fé. O que é a fé? A fé é você acreditar em algo que ainda não existe no mundo físico, no mundo material, mas você tem uma certeza, tem um sentimento de que aquilo que ainda não é palpável, visível, tangível, que aquilo vai acontecer, vai se cumprir, vai se materializar.
em tradução, é isso. É você acreditar em algo que ainda não existe, que é algo que ainda não se pode enxergar com os olhos. E é isso que o escritor de Hebreus fala, não é? E hoje eu faço uma reflexão com vocês, e comigo também. Qual é a fé que você tem? Que tipo de fé você tem? A fé do que você foi ensinado na sua infância, na sua adolescência? Ou você tem apenas uma crença, que você não sabe muito bem o que é? Algumas pessoas foram ensinadas na sua infância sobre a fé, em alguma coisa, em algo. E às vezes isso marca muito a nossa vida, a nossa caminhada, não é? E quando nos tornamos adultos, a gente carrega conosco essa marca. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma fé diferente, não é? A fé que está escrito aqui na palavra. Amém? Pode deixar que eu pego. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês a fé que está escrito aqui nessa palavra, não é? E mais uma pergunta para você: será que você possui a fé que o Senhor reservou para a sua igreja? O que você acha? O que você fala? Não precisa responder, só responda para você. Será que você possui a fé que o Senhor reservou para a sua igreja? E na palavra de Deus, nesse texto mesmo em Hebreus, no capítulo 11, eu quero que você marque esse texto e leia em casa, que é um texto totalmente dedicado à fé, não é? Você vai ler em casa. Nesse texto nós vamos ver a história de muitos homens de Deus que durante a sua vida eles descobriram o poder da fé. Então o escritor aos Hebreus, ele vai citando esses homens. Amém? E é muito tremendo essa passagem aqui. Eu não vou ler hoje porque ela é grande, então o texto é grande e não daria tempo. Eu não sei nem se eu vou conseguir pregar essa palavra toda hoje. Eu já até falei com a pastora Márcia, não é? Talvez eu tenha que partilhar na parte A, que vai ser hoje, na parte B, domingo que vem. Amém? Amém. E aqui na igreja, irmãos, a gente não tem pressa. Não tem pressa de, tem que falar tudo hoje. Não. Eu vou pregar aquilo que está dentro do nosso tempo, hoje. E os irmãos vão domingo que vem para receber o restante semana que vem. Amém? É até bom que o irmão não vai perder. Eu não posso perder o culto, que eu quero ouvir agora a outra parte. Não é verdade? É a segunda parte. Então eu quero compartilhar com vocês sobre a fé que esses homens de Deus descobriram na história, não é? E dizer para vocês que o Espírito Santo, ele tem para a sua igreja a fé espiritual, que é essa fé que nós lemos em Hebreus capítulo 11 versículo 1, onde nós acreditamos e temos a certeza de coisas que ainda não existem, mas que vão existir. Essa é a fé espiritual que o Espírito Santo, ele tem trazido para a sua igreja. E eu quero falar dessa fé e quero compartilhar hoje aqui com os irmãos duas características da fé espiritual, que são muito importantes para a gente poder entender isso. E depois, na outra parte da nossa palavra, eu vou falar de 3 segredos espirituais da fé que podem acrescentar nas nossas vidas, na nossa caminhada, ok? Então, 2 características sobre essa fé espiritual. Primeira característica: a fé espiritual é um dom. A fé espiritual é um dom de Deus. Por isso que eu falei, que tipo de fé que você tem? Lembra que eu perguntei aqui no início? Qual a fé que você tem? Qual é a fé que você foi ensinado? E hoje eu estou aqui para dizer para você que a fé espiritual que está na palavra de Deus, ela é um dom que vem de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8, para não ficar só nas minhas palavras. Efésios capítulo 2,
versículo 8. Os irmãos encontraram? Amém? Encontrou aí, o Simões? Pode ler para a gente? Efésios 2:8. É dom de? Então vamos analisar esse versículo, irmão. Esse versículo tem várias coisas aqui para a gente entender. Primeiro, ele fala da salvação. Nós somos salvos através de quê? Muito bem, pela graça. O que é graça? É um favor. Alguém fez um favor que você não tinha nada a ver com você, mas alguém fez um favor para você. Fala assim: não, eu vou fazer um favor para essas pessoas aqui. Independentemente de você merecer ou não, se você presta ou não presta, não importa, nada importa. Alguém foi lá e fez um favor, independentemente se você merece ou não. Então isso a gente chama de graça. Favor não merecido. Deus fez esse favor por nós e nos deu a salvação. É isso que a primeira parte do versículo está falando. Mas a salvação, ela só pode acontecer por causa de dois elementos. E esses dois elementos, eles se entrelaçam, eles atuam juntos. Primeiro é a manifestação da graça de Deus. Ok, mas também precisa ter um outro elemento, que é a nossa fé. Sois salvos pela graça, mediante a sua fé. Só que a fé não vem de nós. Efésios está falando o que aí? Que isto não é de nós. É um dom de quem? É um dom de Deus. Então olha só, a atuação da graça, a manifestação da fé, e isso não é de ninguém, isso é um dom que vem de Deus. Então, irmãos, olha quantas lições esse pequeno versículo traz para a gente. Poucas pessoas nas igrejas, de uma forma em geral, oram, clamam e choram pedindo ao Senhor o dom da fé. Todo mundo quer, o dom mais procurado. Se a gente for fazer uma escala, todo mundo quer falar em línguas, né? Todo mundo quer ter revelação, visão, falar em línguas. Muitas pessoas querem um dom de maravilhas, né, para manifestação da cura, essas coisas todas. Mas um dos dons que o apóstolo Paulo nos relata, lá em 1 Coríntios 12, diz que nós devemos buscar a excelência dos dons. E ele fala de um dom, que é o dom da fé. Marque 1 Coríntios 12 para você ler em casa. As pessoas buscam os dons. E quantos na igreja hoje pedem ao Senhor e clamam para que Deus dê o dom da fé? Só de curiosidade, alguém aqui já orou pelo dom da fé? Algum? Todo dia, amém. Algumas pessoas. Então hoje você está aprendendo, através da palavra, que nós temos que pedir a Deus esse dom, para que Deus manifeste esse dom na nossa vida, para que Ele, pastor, mas eu já tenho esse dom, eu já confessei Jesus pela fé, amém. Então você vai pedir para que Deus amplie esse dom na tua vida, amém, queridos? Para que as coisas de Deus possam se manifestar, para que a graça do Senhor possa se manifestar na sua plenitude, e isso torne-se uma arma espiritual nas nossas mãos, para que a gente consiga vencer as nossas batalhas e alcancemos a dupla honra, em nome de Jesus, amém? O dom da fé, muitas vezes ele é colocado em segundo plano nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele sabe que quando temos este dom espiritual, nós vamos viver a plenitude do Espírito Santo. E por isso Satanás trabalha disseminando a incredulidade no coração das pessoas.
Pastor, por que hoje em dia não tem muita manifestação de cura? As pessoas não saem da cadeira de roda. Porque a incredulidade é muito grande no nosso meio, irmãos. A gente não acredita. Se tem alguém sendo usado por Deus com essas manifestações, a gente acha que isso aí é conversa fiada, é charlatão, está enganando os outros. Nós mesmos temos essas percepções. Então, Satanás, sabendo disso, ele lança no nosso meio esse espírito de incredulidade. Isso não vai acontecer nada. O pastor está falando ali, isso não vai acontecer nada. E traz essa incredulidade para a nossa vida, né? E a incredulidade, ela é o câncer que corrói as bases espirituais da igreja. Porque quando a incredulidade ela é maior do que a fé, a igreja fica paralisada, as coisas não acontecem, a vida das pessoas não mudam. E nós da Igreja Apostólica de Jesus, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor toda a incredulidade. Amém, queridos? Porque a incredulidade não tem poder sobre a Igreja Apostólica do Senhor. Nós somos daqueles que não retrocedemos, nós caminhamos em frente, irmãos. Aconteça o que acontecer, a gente continua em nome de Jesus. Amém? Acredite ou não, nós continuamos em nome de Jesus. Tem sido assim na nossa vida, né? A incredulidade é uma ação demoníaca e sutil que aflige a todos nós, todos os dias. Então hoje você vai sair daqui, né? Poxa, que palavra boa! Eu acredito, Deus vai mudar essa situação na minha vida. Amanhã você vai acordar e vai estar desanimado e vai estar incrédulo de novo. Que isso, pastor? Estou falando. Porque é uma ação demoníaca. E Satanás, ele não tem poder sobre as nossas vidas. A gente já falou sobre isso aqui, amém? Mas ele tenta influenciar a nossa mente, jogando, né, informações, coisas para a gente ouvir e ver, para influenciar a nossa percepção da fé. E isso acontece todos os dias. Então não se iluda. Hoje você vai sair daqui quicando, amanhã você pode estar para baixo, acordar para baixo, ou você vai para o seu trabalho, ou vai falar alguma coisa na sua casa, no seu lar, sua esposa, seu esposo, e você vai declinar daquilo que você está recebendo hoje aqui. E aí a gente precisa ter o discernimento para entendermos a extensão do roubo que esse tipo de incredulidade pode trazer para a nossa vida, se você se deixar levar. Entendeu? Entendeu, Simões? Porque amanhã pode acontecer um fato que é para tentar roubar isso de você, essa crença, essa fé. Você pode até dar uma titubeada, porque nós somos seres humanos, mas você não pode deixar isso dominar os teus pensamentos. Amém, queridos? Então nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê o discernimento e a forma certa de nós sairmos dessa situação. A incredulidade, ela também tenta esvaziar na busca do desejo desse dom da fé. Não vou pedir isso não, vou pedir outra coisa. Irmão, se você tiver o dom da fé, você faz qualquer coisa. Para pensar. Amém? O dom da fé vai te impulsionar para você fazer qualquer coisa, seja em qualquer área da vida, espiritual, material, enfim, tá? Lá no livro de Mateus, quero que você abra aí, capítulo 13, nós vamos ver como que a incredulidade, ela impede os milagres de Deus de se manifestar. Porque eu falei aqui que hoje em dia os milagres não se manifestam muito por causa da nossa incredulidade. Então vamos dar uma base bíblica para você ver isso. Será que isso que o pastor falou é verdade? Porque os milagres se manifestavam lá com Jesus, por que não se manifestam tanto hoje? Vamos ver na Bíblia.
Mateus capítulo 13, versículo 58. Os irmãos encontraram? Todos encontraram, amém? Leia aí, Simões, nosso leitor oficial. A minha tradução diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Em Nazaré, aonde acontece esse fato, Jesus não fez milagres porque ninguém acreditava que aquele homem, que era um carpinteiro, fosse o Messias, que Isaías havia anunciado nas suas profecias. Quem eram aqueles homens? Eram os sacerdotes, eram os homens lá do templo, não é verdade? Eram os líderes espirituais daquela cidade naquela época, que interpretavam a Bíblia, a palavra, né, que não era a Bíblia ainda, eram os manuscritos lá, o Pentateuco. Eles interpretavam, eles acreditavam na profecia, mas a incredulidade deles impediu-os, né, de enxergar o Messias. E os homens de Nazaré, eles queriam uma explicação humanamente lógica para aquilo que era divino. E como eles não encontraram uma explicação lógica para aquilo, eles se fecharam na sua incredulidade e foram impedidos de ver a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, boa noite. Eles queriam enxergar através da lógica humana. E eu tenho uma coisa para falar para vocês nessa noite. Preste atenção aqui. A fé, ela não anda com a lógica humana. Amém? Satanás tenta lançar a incredulidade sobre aqueles que estão andando na fé há muito tempo, para deixarem de acreditar na promessa. E ele também manifesta a incredulidade nas pessoas para impedir a manifestação dos milagres e dos sinais de Deus. Amém? E sabe o que acontece? A gente impede a manifestação do poder de Deus nos dias de hoje. A palavra aqui em Mateus fala que Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade dele. Ué, mas não era Jesus, filho de Deus? Era. Fazia milagre, em todo lugar fazia. Mas naquele lugar não teve milagre, porque eles não acreditaram. O milagre de Deus só vai se manifestar na sua vida, meu querido, minha querida, se você der espaço para a sua fé e acreditar. Amém? A palavra que é lançada aqui no altar, ela é igual para todo mundo. Mas por que na vida de alguns vai acontecer e na de outras não vai? Por causa da sua incredulidade. Se você se abrir para o Espírito Santo de Deus nesta noite e falar: eu creio, eu acredito, eu tenho fé, Senhor, me dá o dom da fé, a manifestação dos milagres do Senhor vai acontecer na sua vida também. Glória a Deus. E a Igreja Apostólica do Senhor, ela tem as credenciais do apostolado e tem como marca uma vida pela fé. Tudo que nós fizemos aqui, irmãos, foi pela fé nesse lugar. E Deus tem se manifestado a cada dia aqui neste lugar. Não só nos bens materiais que Deus tem nos dado, né? Aqui, quando a gente ainda era um grupo de 12 pessoas. Tem pessoas que estavam aqui nessa época e Deus nos deu esse lugar, nos deu esse imóvel que é próprio, nos deu essa reforma e tem nos dado muitas coisas. Eu estou falando de uma parte material, sem contar no mundo espiritual, quantas coisas aconteceram aqui nesse lugar, né? Quantas vidas foram alcançadas, foram salvas, não é, Simões? Quantas coisas, irmãos.
E quantas coisas ainda pela fé e vão acontecer aqui nesse lugar. Porque como nós lemos, né? A fé é a convicção das coisas que você acredita, mas que ainda não se manifestaram, ainda não aconteceram. Então, pela fé nós acreditamos que muitas coisas ainda vão acontecer aqui nesse lugar para a honra e glória do Senhor. E essa é uma credencial da igreja do Senhor Jesus. Maravilhas, sinais e prodígios. Amém, queridos? E tem uma coisa interessante. Satanás tenta colocar a incredulidade no nosso coração para que isso não aconteça na nossa vida. E a gente tem que vencer isso. Às vezes as pessoas não vêm à igreja porque elas já têm uma mente formada. Eu estava conversando com a Solange hoje. Eu não vou na igreja porque chega lá, vão pedir dinheiro, vão fazer isso. Não é isso? Vão querer colocar a mão na minha cabeça, vão me pedir dinheiro. Isso são sofismas que Satanás lança na mente das pessoas, para que elas não consigam vir aqui e receber a palavra, e receber a cura, a libertação e mudarem a vida delas. Cabe a nós, igreja do Senhor, orarmos para que Deus quebre essas barreiras. Amém, queridos? E eu quero repetir com vocês hoje. Eu quero que você levante a sua mão assim, e repita comigo. Hoje eu desejo e tomo posse do dom da fé em minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Jesus. O dom da fé é o maior dom que você pode almejar, irmãos. Como eu já disse aqui, os irmãos chegaram depois. Se você tiver o dom da fé, você pode fazer qualquer coisa. Amém? Deseja este dom, busque este dom. Ore para o Espírito Santo colocar o dom da fé na sua vida. Amém? Em segundo lugar, a segunda característica sobre a fé espiritual é sobre a origem dessa fé. Lembra que eu perguntei no início, né? O que você foi ensinado sobre fé? O que te ensinaram sobre crenças, né? Qual é a fé que você foi ensinado? Qual a fé que você tem? Ou você tem apenas uma crença? Então, qual é a origem dessa fé? Vamos ler lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 17. Talvez eu não consiga pregar essa palavra toda, ainda estou no item 2, mas não tem problema, eu paro aqui no domingo que vem, a gente continua. Amém, queridos? Domingo que vem é o próximo capítulo, né, Bruna? Acharam? Eu vou ler na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Romanos 8, 17. A origem da fé, diz assim, na Nova Versão Internacional: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você deve ter a tradução aí que a fé é por ouvir e ouvir a palavra. Mas essa tradução aqui, ela traz uma complexidade do que o versículo quer expressar. E o versículo diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, qual é a origem da nossa fé? Da fé espiritual? É ouvir a... Qual é a origem da fé espiritual? Ouvir a... Vamos falar juntos? Ouvir a... Então, ué, não é não? Será que eu anotei errado, gente? Não falem aí, gente. Alguém acha aí para mim, por favor? Marcelo, acha aí, por favor. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Bota aí que o Dr. Google acha. Eu anotei 8,17, eu estava escrevendo lá. Posso ter anotado errado aqui.
10, perdão, é isso mesmo. Tá vendo? Deixa eu até corrigir aqui no meu... É 10. Abram aí, vamos ler então de novo. Quem achou pode ler. Lê aí, Simões. Deixa eu corrigir aqui no meu laptop. Isso. Obrigado. Romanos 10, 17. Não sei porque que eu botei 8 ali. Depois eu vou ler o 8 lá para ver se tem alguma coisa. Vai, Simões. De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, como que você vai desenvolver a sua fé? Ouvindo? E aonde a gente ouve a palavra de Deus? Aonde a gente ouve? Na igreja. Isso, na igreja, preferencialmente. Amém? Existem outras fontes que você pode se alimentar, né? Quando aprendemos a desfrutar disso, nossa vida passa a ser menos complicada. Então você pode ler em casa, você pode ouvir pregações, né? Tem boas pregações aí, bons pregadores, ouça-os. Tem muitos que são bons. Mas pastor, como é que eu vou saber se é bom ou se não é? Pelo fruto. Tem bom fruto? É bom. Se não tem, cuidado. E principalmente vindo à igreja, irmãos. Estarmos juntos na comunhão é muito importante. Ficar em casa não substitui de você estar aqui, tá? E para quem quer se aprofundar na palavra, nós temos aqui a nossa escola de discípulos, todo domingo às 10 horas da manhã. É onde a gente estuda a palavra com mais profundidade. E nós aqui na igreja entendemos a importância da palavra. Por isso a gente tem promovido aqui cursos, estudos dirigidos, não é? Para que os irmãos possam se aprofundar nos temas. Temos aí agora um curso de obreiros, temos um curso de líderes, onde a gente estuda outros aspectos da palavra focados na liderança. Então, irmãos, não falta palavra aqui para você poder crescer na sua fé. Amém? E a palavra que é trazida aqui para que a sua fé possa ser renovada e aumentada, né? Para você vencer as lutas aí desse mundão. Então a gente tem diversas fontes. Temos bons filmes também hoje sendo feitos. Ontem nós assistimos juntos aqui um filme que foi uma grande bênção, não foi? Quem esteve aqui? Um filme evangelístico que aumentou muito a nossa forma de ver a igreja, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas e o valor que uma vida representa e uma atitude nossa ou a falta de atitude pode influenciar muito, não é? a outra pessoa. Então chamou muita atenção nossa, foi uma bênção. Então são fontes que a gente pode estar ouvindo a palavra de Deus, né? Isso aumenta a nossa fé. É uma grande bênção, tá? Ao ouvirmos a palavra, nós cremos em Jesus e o buscamos. E Ele derrama em nós sabedoria, nos mostra que atitude devemos tomar, qual a direção devemos seguir, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas angústias e nas tribulações. Amém? Então, na hora da dificuldade, na hora da dúvida, na hora da aflição, aonde você vai buscar refúgio? Na palavra de Deus, na oração, que é uma outra arma espiritual, né? A gente está falando sobre as armas espirituais, que é a palavra, a oração, o jejum, a fé e o louvor e a adoração. Então, na hora das nossas dificuldades, na hora da dúvida, poxa, será que Deus vai resolver isso mesmo na minha vida? Isso que está acontecendo, será que é possível? Será que tem solução? Aonde a gente vai encontrar a resposta para isso? A palavra de Deus. Às vezes a gente quer focar, né, a nossa dúvida em algum irmão.
eu vou buscar um irmão lá que é de oração, eu vou lá na casa de não sei quem, que Deus mostra para ele. Amém, irmãos, isso é legal, é bênção. Mas, irmãos, aprendam uma coisa que eu aprendi na minha vida, e quando eu aprendi, eu amadureci espiritualmente. Aprenda você a buscar direto na fonte, que é o Senhor. Amém? A gente não precisa de intermediário. Tudo bem, às vezes a gente precisa de uma ajuda, de um reforço, né? Poxa, pastor, ora comigo, ou um irmão da igreja, um aconselhamento. Isso é importante, sim, faz parte. Mas nós temos que aprender a buscar no Senhor diretamente a nossa vitória. Nós não temos que depender de ninguém. Temos que depender somente do Senhor. Amém? Porque isso vai trazer amadurecimento para a tua vida. Você vai se tornar um cristão maduro, uma pessoa madura. Isso vai desenvolver a sua fé. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser estimulada. É igual os músculos. Se você não faz nada, ele vai atrofiando. A fé também é assim. Se você não exercita a sua fé, ela vai diminuindo, ela vai atrofiando. Então a gente precisa aprender a desenvolver a nossa fé. Quando que eu desenvolvo a minha fé? Na hora difícil. Aí a gente vai ver quem acredita, quem não acredita, quem tem confiança no Senhor, quem não tem. Quando está tudo bem, é tudo fácil, né, irmãos? E eu acho engraçado, na hora da dificuldade, que a pessoa tem que estar na igreja, tem que vir aqui, a pessoa fica em casa. Não vou não, estou desanimado. Meu filho, é aí que você tem que vir. Vai ficar desanimado em casa, vendo televisão, vendo Fantástico? Misericórdia, irmãos. Se você vê Fantástico hoje, amanhã você não sai nem de casa para trabalhar. De tanta coisa ruim que eles vão mostrar lá. Não é verdade? Não é assim, Bruno? Não vai nem sair de casa. Então, irmão, você tem que vir para cá mesmo. Esteja animado, esteja desanimado, esteja com tribulação. Aonde a gente tem que estar? Na casa do Senhor. Porque a palavra diz que quando a igreja está reunida, o Senhor manifesta as suas bênçãos, manifesta o seu poder, manifesta a sua graça. Quando nós estamos reunidos aqui. Então hoje você está aqui, o Senhor está manifestando a sua bênção, a sua graça sobre a sua vida. Amém, queridos? Eu vou parar a mensagem aqui. Então você marque aí na sua Bíblia. E no domingo que vem a gente volta a falar da fé. E eu vou falar sobre os 3 segredos espirituais sobre a fé. Então você que está aqui, não perca domingo. Venha, traga seu caderno, sua anotação, para você anotar. E a gente vai estar falando sobre os 3 segredos espirituais sobre a fé. Eu vou convidar a pastora Márcia para vir aqui. Nós vamos orar. E logo após nós vamos chamar o André e a Alba para a gente apresentar o João Miguel nessa noite, né? E cadê o César e a Vitória? César, Vitória está lá? Foi ao banheiro? Então tá, o tempo que ela volta, para a gente poder orar aqui com vocês. Senhor, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, abençoado, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Agora que Tu possa nos levar em paz para os nossos lares, nos guardando e nos guiando, nos dando uma semana de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus